Era 29 de abril de 2013. Um Boeing 747 cargueiro decolava da base aérea de Bagram, no Afeganistão. Segundos depois, o jumbo fica em um ângulo impossível de qualquer controle e acaba chocando-se contra o solo. O capitão escolhido pela National para o voo 102 foi Brad Hasler, de 34 anos, era auxiliado pelo primeiro oficial, Jamie Brokaw. A tripulação ainda contava com outra equipe formada por um piloto e um primeiro oficial. O 747 estava carregado com 5 veículos blindados. Por volta das 15 horas e 30 minutos do horário local, o 747 deixava a base aérea de Bagram com destino a Dubai, onde deveria descarregar os veículos. Os voos entre a base militar e Dubai eram frequentes naquela época, e havia pelo menos um mês que a National Airlines estava operando nessa rota. Mas os problemas começaram assim que o avião atingiu 1.200 pés, cerca de 365 metros de altura. Nesse momento, o nariz da aeronave subiu de forma brusca, causando um stall quase que imediato e provocando uma inclinação para a direita. A tripulação não conseguiu recuperar o controle da aeronave, e como a altitude não era muito elevada, eles não foram capazes de evitar que o pior acontecesse. O Boeing chocou-se diretamente contra o solo, criando uma gigantesca bola de fogo que consumiu toda a aeronave. Infelizmente, todos os 7 tripulantes perderam suas vidas. Os últimos instantes do voo 102 da National Airlines foram registrados por uma câmera que estava instalada no painel de um veículo que passava pelo local do acidente no momento exato da queda do jumbo. Nas imagens, é possível ver o momento em que ocorre o stall e a inclinação da aeronave para a direita. Em uma questão de segundos, a aeronave cai no meio da pista e provoca uma gigantesca bola de fogo que não deixou a mínima chance de sobrevivência para os tripulantes. O Ministério dos Transportes e Aviação Civil do Afeganistão concluiu após as investigações que o principal fator por trás do acidente foi um problema envolvendo a forma como os blindados foram presos no compartimento de carga. Os veículos, que pesavam mais de 80 toneladas, não foram devidamente presos, e há indícios de que pelo menos um deles se soltou do compartimento de carga e rolou para trás, danificando a parte traseira da aeronave. O impacto, conforme aponta o relatório, paralisou os sistemas hidráulicos do avião e causou danos significativos no mecanismo responsável por manter a estabilidade do Boeing. O relatório final apontou que os danos sofridos pela aeronave com o deslocamento da carga fizeram com que ela ficasse totalmente incontrolável. Em suas recomendações, as autoridades destacaram a necessidade de seguir à risca as determinações de segurança na hora de carregar os aviões, empregando funcionários preparados e com as instruções necessárias para essas tarefas. O voo Varig 810, ninguém sabe exatamente o que provocou a tragédia, mas o fato é que um Boeing 707-400, em perfeitas condições, acabou se chocando contra o solo nas proximidades de Lima, no Peru. A tragédia vitimou 97 pessoas. Um Boeing 707 de prefixo Papa Papa Victor Juliette Bravo saiu do Rio de Janeiro com destino a Los Angeles, com diversas escalas programadas. O voo 810 da Varig pousou normalmente no Rio e decolou novamente para concluir o trajeto pouco depois da 1ª hora da madrugada. Neste momento, o jato deixou o Rio de Janeiro com destino à cidade de Lima, no Peru, sob o comando do experiente piloto Gilberto Salomone. A bordo estavam 17 integrantes da tripulação, contando com o piloto, além dos 80 passageiros. Depois de um trajeto tranquilo, os tripulantes fizeram um primeiro contato com a torre de controle do aeroporto de Lima, informando que estavam prestes a se aproximar para a aterrissagem. A manobra, no entanto, não foi autorizada pelos controladores,
que perceberam, por meio de radares, que havia um avião Douglas DC-6 voando um pouco abaixo do Boeing. De acordo com os cálculos da torre de controle, as duas aeronaves passariam pelo mesmo local às 3h13 daquela madrugada, criando a possibilidade de um acidente. Respeitando as orientações da torre, o comandante realizou uma série de manobras para retardar o pouso. De forma resumida, assim que o jato estivesse dentro do alcance do ILS e adequadamente alinhado à pista para fazer o pouso, o piloto precisava virar 327 graus. Porém, conforme verificado durante a análise pericial, a aeronave se manteve a 333 graus, o que acabou provocando um choque direto com o pico chamado La Cruz, a pouco menos de 30 quilômetros do aeroporto de Lima. Assim que se chocou contra o monte, o 707 explodiu completamente, vitimando de forma imediata todos os 17 tripulantes e os 80 passageiros. Ao longo das investigações que sucederam o acidente, os especialistas revelaram que diversos técnicos e peritos permaneceram no local da colisão por um bom tempo, tentando encontrar qualquer tipo de indício que ajudasse a explicar o que aconteceu. No entanto, ainda que as gravações da cabine tenham sido recuperadas e os peritos tenham sido capazes de montar parte do quebra-cabeça, eles não sabem exatamente o que fez com que o piloto se desviasse da direção indicada pelos controladores de voo. Na conclusão, o relatório oficial bate o martelo, dizendo que por razões indeterminadas, a aeronave desviou da pista prescrita para aproximação por instrumentos. Alguns sugerem que pode ter havido algum tipo de falha de comunicação entre os tripulantes e a torre de controle, enquanto outros defendem que, de fato, o piloto se equivocou ao permanecer 6 graus afastados da direção correta. De qualquer forma, o acidente acabou marcando seu nome na história da aviação brasileira por conta das 97 vidas que foram perdidas naquele dia 27 de novembro de 1962. É verdade que a história do voo 810 da Varig não está entre os acidentes mais lembrados hoje em dia, mas, na época, ele chamou bastante a atenção, e muitos especialistas no assunto se debruçaram sobre o que aconteceu naquele fatídico 27 de novembro. Um fato realmente curioso é que, de acordo com alguns historiadores, foram encontrados documentos de um suposto plano comunista em meio aos destroços do Boeing 707. Essa descoberta causou um certo alvoroço na imprensa brasileira na época, já que muita gente suspeitava que o governo João Goulart poderia, de alguma forma, ser atingido pelo que chamavam de ameaça comunista. O documento supostamente pertencia a um comitê cubano escalado para uma conferência nas Nações Unidas, em Lima.